Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Aleluia! Você não esqueceu não, né? Que esse é o ano do extraordinário, né? Amém! Glória a Deus! Então, se prepare que você vai viver algo novo ainda. Daqui até o final de dezembro, ainda muita coisa vai acontecer na sua vida. Amém? Você crê nisso? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Sabe, querido, é maravilhoso a presença do Senhor. Não dá vontade de sair, né? Aleluia. Mas eu preparei um esboço para hoje. Eu preciso ministrar para a gente continuar. Mas depois no finalzinho tem mais. Amém. Ainda falando sobre o mês do Espírito, porque hoje é o último dia do mês. Mas semana que vem nós vamos começar uma nova série de mensagens também que eu creio que vai queimar seu coração. Amém. Então, continuando ainda falando sobre o mês do Espírito, eu quero finalizar falando sobre os frutos do Espírito. Nós já ministramos a parte 1 e a parte 2. Se você perdeu, vai lá no canal da igreja no YouTube e acessa lá que você vai ter as outras mensagens que nós ministramos sobre os frutos do Espírito. Amém? Então hoje eu quero compartilhar sobre a parte 3 dos frutos do Espírito. Você sabe que, como nós falamos em algumas semanas anteriores, o caráter de Cristo ele é ilustrado nas Escrituras como sendo o quê? Os frutos do Espírito. Amém? Eles são aspectos específicos da sua vida e do seu ser. Você crê nisso? E nós, como cristãos, devemos ser semelhante a Ele em nossa caminhada cristã. Você crê nisso? Olha o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, nas 2 quartas-feiras passadas, nós ministramos sobre os frutos do Espírito. E hoje eu quero finalizar, em nome de Jesus. Eu disse que eu deixei o melhor para o final. Você está preparado para receber o melhor? Amém? Sabe, querido? Então, nós compartilhamos como que os frutos se manifestam na nossa vida. Nós já compartilhamos sobre as bênçãos internas. Quais são as bênçãos internas? Fala assim comigo: amor, alegria e paz. Amém? Quais são as bênçãos externas? Paciência, repete comigo assim: paciência, bondade e benignidade. E agora nós vamos falar sobre as bênçãos verticais, os frutos verticais. Quais são? Fidelidade, repete comigo aí: fidelidade, mansidão e autocontrole. Amém? Sabe, você aprendeu bastante na semana passada sobre ter paciência. Eu sei que a gente vive num mundo hoje que as pessoas gostam de tirar a nossa paciência, é ou não é? Eu sei como é que é. Às vezes eu sou um daqueles que tira a paciência dos outros. Você é assim também? Não, pastor, eu sou santo demais para assumir isso. Amém, glória a Deus. Eu fico só com a culpa sozinho. Sabe, então existem 3 tipos de frutos. E como nós falamos nas semanas anteriores, também nós vamos continuar falando sobre o fruto artificial, sobre o fruto verdadeiro do Espírito e sobre o fruto podre da carne. Assim como nós falamos detalhadamente sobre cada fruto nas semanas anteriores, hoje também não será diferente. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada fruto do Espírito. Amém? Você está preparado? Glória a Deus! Então hoje nós falaremos sobre as bênçãos verticais, os frutos verticais, os frutos que nos conectam a Deus. Amém? Então o primeiro fruto que eu quero falar para você hoje é o fruto da fidelidade. Pastor, fidelidade também é fruto do Espírito? Por incrível que pareça, a fidelidade também é um dos frutos do Espírito. Nós já falamos nas semanas anteriores que os frutos representam o caráter de Cristo. Amém? Se eu aceito Jesus no meu coração, sou cheio do Espírito Santo, então eu preciso expressar Cristo que está dentro de mim. E como eu expresso Cristo? Através dos frutos.
que são nada mais, nada menos do que os sinais do caráter de Cristo. Nós falamos sobre amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. Amém? Todos esses são aspectos do caráter de Cristo. Então, se eu tenho Cristo dentro de mim, eu preciso de alguma forma expressar esses frutos. Amém? Quantos creem nisso? Amém? O que é fidelidade? Olha lá. Fidelidade significa uma atitude de quem é fiel. Amém? De quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. Então essas são algumas características de quem é fiel. Você sabe, por incrível que pareça, junto com fidelidade vem confiável. Você se acha uma pessoa confiável? Você acha que todo mundo poderia confiar em você? Você é verdadeiro, honesto, leal. Amém? E eu quero compartilhar muito sobre isso hoje, porque os frutos do Espírito, eles precisam ser manifestos em nós. Amém? Sabe? Fiel é aquele que não muda o seu comportamento, que é firme. Fala assim comigo, que é firme, constante e perseverante. Essas são as características de quem é fiel. Amém? O que é também uma característica fiel? Um exemplo, é um amigo certo. Ou é aquele que mantém ligações, aquele que mantém ligações amorosas simplesmente com uma só pessoa. Amém? Que não fica só simplesmente se comprometendo com um e com o outro. Você sabe que uma das características da fidelidade é confiável. Essas são bênçãos, são frutos que vão manifestar quando nós somos cheios do Espírito. Um exemplo, não adianta o marido chegar para a esposa e falar assim, você precisa confiar em mim, eu sou fiel a você. Mas a esposa pega a conversa estranha no celular do marido. A fidelidade precisa ser expressa de uma forma que gere confiança. Está entendendo? Fidelidade não é algo que se fala da boca para fora, eu sou fiel, pode crer em mim. Você precisa expressar isso. E automaticamente quando você expressa, as pessoas vão gerar confiança em você. Amém? Você sabe, querido, fiel significa ainda aquilo que é exato, que é verídico. Um exemplo, é uma narração fiel ou uma história fiel. Amém? A expressão fiel é usada ainda quando se faz referência ao que é idêntico. A cópia fiel. Por isso que nós precisamos ser uma cópia fiel de Cristo. Amém? As pessoas precisam olhar para nós e ver autenticidade. As pessoas precisam olhar para nós e ver quem? Cristo. Por isso os frutos do Espírito são fundamentais para quem recebeu Jesus e quem é cheio do Espírito. Precisa expressar os frutos. Amém? Você sabe, querido, Jesus era uma pessoa muito fiel. É ou não é? E ele era fiel ao Pai. Um exemplo disso está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Jesus, ele era fiel ao Pai, fiel ao seu propósito. Olha o que diz Hebreus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, Jesus, ele era fiel ao Pai, mas também Jesus, ele era fiel aos seus seguidores. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então Jesus, ele não era só fiel ao Pai, ele também era fiel aos seus seguidores. Amém? Então fidelidade significa leal, confiável, honesto, verdadeiro. E você sabe, querido, nós aprendemos nesses dias que os frutos do Espírito só são manifestos através do Espírito. Eu só expresso o amor verdadeiro, a alegria verdadeira, eu só expresso a paz verdadeira quando eu tenho amor. Eu só expresso bondade, benignidade, eu só expresso
mansidão, eu só expresso os frutos do Espírito quando eu sou cheio do Espírito. Amém? Não tem como você cultivar isso com livros de autoajuda. Você precisa andar no Espírito, ser cheio do Espírito, ter Cristo dentro de você, porque esses frutos são características de Cristo. Amém? Você crê nisso? Sabe, então, por isso que Jesus, ele era fiel. Jesus, ele é fiel ao Pai e também fiel aos seus seguidores. Qual que é o fruto falso da fidelidade? Então, vamos lá. Fidelidade não significa que devemos estar tão fixos em nossos compromissos que não conseguimos mudar. Você precisa entender que debaixo da direção do Espírito, o Senhor vai te conduzir para uma nova mudança. Amém? Sabe, querido, quando nós estamos debaixo do Espírito, você faz conexões com pessoas, conexões com propósitos, e ainda assim continua sendo fiel a Cristo, ainda continua sendo fiel à visão, ainda continua sendo fiel ao seu ministério. Amém? Sabe, fidelidade não significa que devemos estar tão fixos em nossos caminhos que não nos abrimos para a mudança. Quando você está em Cristo, o Senhor vai te mostrar sempre algo novo. Em Cristo sempre há novidade de vida. Amém? Então, fidelidade não é viver engessado. É assim que tem que ser, é assim que vai ser. Eu não posso nem ver outra coisa, não posso nem fazer outra coisa, não posso nem falar com gente de outra igreja, porque essa aqui é minha igreja, eu não posso beber de duas fontes. Quando você se mantém fiel ao propósito, quando você se mantém fiel e anda debaixo de Cristo, as conexões são feitas e ainda assim você está debaixo daquilo que Cristo tem para você. Amém? Quais são os frutos podres da fidelidade? Não significa que não podemos aprender coisas novas. Amém? Saiba que em Cristo, todos os dias há uma novidade de vida para você. Aquele versículo que você leu ontem, se você lê hoje, é algo novo para você hoje. Porque é assim que Cristo faz. Amém? Você está aberto para novas mudanças? Amém? Mas você precisa estar aberto para novas mudanças em Cristo. Se simplesmente você está aberto a novas mudanças porque o mundo está mudando. Sabe? Existem momentos que o mundo está mudando, mas Cristo pede para que você continue firme no mesmo propósito. E às vezes o mundo está estagnado e Jesus pede para que você ande. Então você precisa estar sensível à voz do Espírito, porque quando você está sensível à voz do Espírito, quando você é cheio do Espírito, quando você ora no Espírito, quando você tem a direção de Deus, você está aberto para novos caminhos e ainda assim vai te manter fiel ao seu ministério, vai te manter fiel a Cristo, vai te manter fiel ao seu propósito. Amém? Sabe, qual que é o falso fruto da fidelidade? Não significa também legalismo. Eu preciso fazer assim, é assim, 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 eu não posso mudar. É desse jeito e não muda mais. Sabe, fidelidade não é legalismo. Amém? O que é legalismo? Uma listinha de regras aonde você precisa cumprir. Se não cumprir, você sabe, querido, isso aqui é forte demais, porque o exemplo de uma criança, quem tem filho aí? Amém? Quando você dá uma direção para os seus filhos, às vezes eles não querem seguir, é ou não é? Mas pela sua autoridade e o medo que eles têm de você, eles vão seguir. É assim ou não é? Pelo amor e pelo terror, eles vão obedecer. É ou não é? Um exemplo, você chega para o menino e fala assim, senta, o menino não quer sentar. Você continua falando, senta, e ele não quer sentar. Você engrossa a voz, ameaça, aí ele senta. Mas por dentro ele está como? Em pé, inabalável, firme. Ninguém senta ele. O corpo dele está sentado, mas o seu espírito está de pé. É assim ou não é? Você sabe, querido, fidelidade não é legalismo. Amém? Lembrando que os frutos do Espírito são de acordo com uma vida que é entregue para Jesus. Os frutos do Espírito vão fluir através de você andar no Espírito. Amém? E eles vão ser manifestos através da sua vida. Então os frutos do Espírito precisam vir de dentro para fora. Não é só simplesmente você decidir, eu quero ser fiel. Se você não andar no Espírito, se você não for cheio do Espírito, você vai andar numa fidelidade errada. Só o Espírito pode te direcionar para um caminho vivo, amém? Para o novo. Qual que é o verdadeiro fruto da fidelidade? Qual que é o verdadeiro fruto da fidelidade? No grego, fidelidade é pistes.
É ou não é? Quem estava aqui de manhã já sabe. Fidelidade no grego é pistes. Fala assim comigo, pistes. Tá vendo? Você vai aprender o grego, hein? Quando você for para a Grécia, já sabe como é que fala. Pistes significa fidelidade. Amém? É o mesmo termo de onde obtivemos a palavra fé. Pistes também é usada para fé e para fidelidade. Ambas palavras, elas são associadas. Amém? Portanto, é preciso estar cheio de fé para ser fiéis. Amém? Fala assim comigo, é preciso estar cheio de fé para ser fiel. Amém? Então, pistes é a mesma palavra usada para fidelidade e fé. Amém? Sabe, a fé, ela é usada em referência à confiança e crença em Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 fala assim. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então nós nos apegamos em quem? Em Cristo. Nós nos apegamos nas promessas, porque Ele é fiel. Amém? Então eu creio em Deus. Então eu uso o pistes, que é fidelidade, que envolve fé. Amém? Então eu me torno um fiel. Amém? Porque eu me apego a Ele. Fidelidade refere ao ato de sermos confiáveis, responsáveis acima de tudo, leal. Você é uma pessoa confiável? Sabe, as pessoas confiam em você, aonde você vai. Se tem uma coisa que é terrível, muitas das vezes, é você conviver com pessoas. Você confia em todo mundo que está ao seu redor? Confia? Você confia nessa pessoa que está na sua direita? Confia na que está na esquerda? Eu sei que você deu uma resposta agora para aliviar o ego dela. Amém, glória a Deus. Você sabe, querido, muitas das vezes é difícil nós confiarmos nas pessoas. Você confia nessa pessoa que está do seu lado para confiar, para falar o seu segredo mais obscuro? Agora já mudou, né? É fácil falar que confia. Você tem coragem de falar o seu pior pecado para essa pessoa do seu lado? Tem mesmo? O pior mesmo, aquele mais obscuro, que só Jesus teve acesso? Rapaz. E para a pessoa de trás? Ah, tá. É fácil sentar do lado dos irmãos. Você sabe, querido, é muito difícil. Nós vivemos com pessoas que, infelizmente, nós temos que conviver com elas, mas nós não confiamos totalmente. Isso não é errado, amém? Você não confia nela, às vezes é um problema seu, mas às vezes é um problema da pessoa do lado. Não é errado, amém? Jesus, ele tinha os mais chegados. Talvez você tenha aí os mais chegados. Ainda tem aquele que deita no seu peito. Você sabe, eu sei que é difícil confiarmos nas pessoas que estão ao nosso redor, mas as pessoas precisam confiar em nós. E não é só simplesmente uma frase de efeito. Nós precisamos expressar Cristo. As pessoas precisam confiar em nós, porque nós vamos entregar um conselho que possa edificar. As pessoas precisam confiar em nós, porque nós seremos bons amigos e orientaremos no momento mais difícil da vida. Confiável é uma das características de uma pessoa que é fiel. Quem você sabe que é fiel a você, você confia. Coloca a mão no fogo, é ou não é? Qual que é o fruto podre da carne? O fruto podre da carne, fala misericórdia. Tem, pastor, o fruto podre da carne que se opõe à fidelidade? Tem. Fala assim comigo, é de sermos indignos de confiança. Pastor, eu sou uma pessoa muito fiel. Eu sou uma pessoa confiável. Eu vou falar uma parada para você. Você não vai ficar chateado comigo? Se você não anda no Espírito, a fidelidade que você usa é uma fidelidade humana. É baseado no que você conhece e construiu. Sabe, querido, isso aqui é interessante, porque a verdadeira fidelidade, ela parte do Espírito.
se você não está sendo direcionado pelo Espírito, se você não anda pelo Espírito, se você não está expressando Cristo através de você ter Ele dentro de você, não, pastor, eu não tenho Cristo ainda, não sou batizado com o Espírito Santo, mas eu expresso. Nós precisamos ser cheios do Espírito, nós precisamos ter Cristo dentro de nós para expressarmos os frutos do Espírito. Se de alguma forma você gera uma confiança baseado na sua força, no seu mérito próprio, Cristo não tem glória nenhuma nisso. Onde está a glória de Deus em ser glorificado através da sua vida, da sua história? Amém? Sabe, querido, isso aqui é poderoso, porque não só indigno de confiança, mas também existem outras características que são frutos podres da carne. Um exemplo, sermos atrasados. Fala assim, misericórdia. Ser atrasado também é um fruto podre da carne, porque se você constantemente, uma coisa é você se atrasou, perdeu a hora, sai correndo, desesperado, doido, mas toda vez chegar atrasado, isso mostra infidelidade. Todas as vezes falta no compromisso ou chega atrasado no compromisso, isso é um fruto podre da carne. Você não tem fidelidade com o compromisso. Você está entendendo? Amém. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas eu preciso falar sobre o fruto falso, o fruto verdadeiro e o fruto podre. Amém? Mas se servir, amém. Glória a Deus. Mas eu sei que não tem ninguém aqui, glória a Deus. Mas eu preciso falar para que você entenda. Sabe, um outro aspecto também sobre os frutos podres da carne passa aí, adiarmos as coisas, ficar constantemente, depois eu faço, sermos negligentes, sabe, por incrível que pareça, esses são frutos podres da carne. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim, em nome de Jesus, eu preciso ser fiel. Todas as vezes que você foge de um compromisso, isso mostra infidelidade. Quando você é infiel, você não é confiável. Quando você não é confiável, você não é leal. Fala assim, pastor, está dificultando a parada, hein? Amém? Você sabe, querido, por incrível que pareça, fidelidade verdadeira é expressa através de andar no Espírito. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E uma das características para elas verem Cristo em nós é sermos fiéis, comprometidos. Amém? Sabe, esses são hábitos negativos fortes e duros para serem quebrados, é ou não é? Ser atrasado é difícil. Ser pontual, é ou não é? Depois que você cria uma rotina de chegar sempre atrasado 10 minutos, mas você se torna uma pessoa não mais confiável. As pessoas agora vão começar a perceber que você é atrasado. Sabe, quando você adia muitas coisas, as pessoas sabem, eu sei que ela não vai fazer, mas eu ainda peço, porque eu sei que não vai fazer. Isso é muito difícil. As pessoas, com o longo do tempo, vai deixar de confiar em você. Com o longo do tempo, você perde serviço, porque você nunca cumpre com aquilo que você prometeu. Sabe, fidelidade precisa ser expressa, mas a fidelidade verdadeira, ela vem através de você andar no Espírito. Amém? E você sabe, nós já falamos anteriormente, o Espírito Santo não é para os bonzinhos. Se você é bonzinho, então o Espírito de Deus não é para você. O Espírito Santo são para aqueles que precisam serem regenerados, para aqueles que se sentem fracos. Eu não consigo dar conta, minha carne é poderosa demais, eu preciso andar no Espírito. Aí o Espírito é para você. Mas se você é bom o suficiente, consegue fazer tudo com a força do braço, então o Espírito não serve para você. Você tem dificuldades, problema, todos esses quesitos aqui dos frutos podres da carne que nós falamos todas essas semanas, faz parte de você. Saiba que o Espírito Santo é para você, para que você não ande mais de acordo com a carne, e sim de acordo com o Espírito. Amém? Você é digno de confiança? Agora já ficou mais difícil o acesso ao amém, né? Depois de tudo isso. Sabe, fidelidade é uma das características de Deus. Significa que Deus não desiste. Fala assim comigo, Deus não desiste. Por mais que você seja a pior pessoa da face da terra, Deus não desiste. Você está aqui hoje porque Deus não desistiu de você. Talvez muitos aqui pensaram, eu nem queria estar aqui hoje. Mas veio, porque Deus não desistiu de você.
Sabe, naquele momento mais difícil da sua vida, que do nada você ouve aquele louvor que te conecta, é o Espírito Santo te conduzindo. A Bíblia fala que o Senhor nos laça com cordas de amor e nos atrai. Sabe, Deus não desiste. Fidelidade é uma das características de Deus. Sabe, por isso que nós confiamos em Deus. Sabe, Deus não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. Nós precisamos ser pessoas confiáveis, leais, verdadeiras. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, segundo fruto, mansidão. Amém? Então nós falamos sobre pistes. Pistes é fidelidade. Fala assim comigo, fidelidade. Então nós vamos falar sobre fruto da mansidão. Amém? Fruto da mansidão. No Novo Testamento, a mansidão no grego é plautes. Nós vamos aprender muito grego aqui para que você entenda, porque traz um significado melhor para nós. Plautes. Fala assim comigo, plautes. Amém. Está associado a um estado de espírito diante de Deus e a uma disposição de mente, sabe? Uma disposição de mente diante do próximo. Então, mansidão é um estado de espírito diante de Deus, sabe? E uma disposição de mente diante do próximo. Então, mansidão também é mais um fruto do Espírito, uma das características de Cristo. Diante de Deus, mansidão é a marca da humildade. Diante de Deus, mansidão é uma das dimensões do domínio próprio e da longanimidade. Ser manso é ter capacidade de ser controlado diante daquilo que nos irrita. Tem muita coisa que te irrita? Ai, pastor, meu marido me irrita demais. Minha esposa me irrita demais. Ai, meus filhos me irritam. Ser manso é ter capacidade de se controlar diante daquilo que nos irrita. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Jesus era um homem muito manso. Amém? Sabe, a humildade, entenda isso. A humildade e a força associadas de maneira tal, elas vão formar um aspecto especial do caráter de Cristo. Qual que é o fruto falso da mansidão? Qual que é o fruto falso da mansidão? Mansidão não é uma virtude cultivada. Ah, eu sou muito manso porque eu leio muito livro de autoajuda. Eu faço os mantras. Eu coloco umas músicas lo-fi, igual essa que a Bruna está tocando. E fico meditando, esqueço de tudo. Começo a colocar uma musiquinha de rio, de cachoeira. Sabe, mansidão não é algo que é cultivado. Amém? Sequer recomendado entre os seres humanos. Você precisa ser manso. Rapaz, você precisa ser mais manso. A verdadeira mansidão, ela parte de você ser cheio do Espírito. Amém? Sabe, isso aqui é poderoso demais, querido. Ao contrário, são estimulados a bravura e o orgulho. Postura bastante contraposta à mansidão. Mansidão não é uma fraqueza do caráter, nem de conduta. Está entendendo? O homem de mansidão não é nem tímido e nem envergonhado. Às vezes você vê aquela pessoa quietinha ali, não se mistura com ninguém. Aí você pensa, essa pessoa é muito mansa, tranquila. Mansidão não tem nada a ver com timidez. Jesus, ele era tão manso, que a Bíblia menciona que ele era tão manso, que ele ainda fala, assim como eu sou manso e humilde, lance fora o seu jugo que é pesado, e coloque sobre você o meu jugo que é leve e suave. Amém? Jesus, ele era tão manso, mas tão manso, que certo dia ele pegou um chicote e quebrou tudo, dentro do templo. Quebrou tudo. Ainda continuou sereno, manso, não xingou ninguém. Nada. Continuou pleno, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Continuou ainda amando, continuou ainda curando. Jesus não perdeu a unção. Simplesmente ele se manteve ainda manso. Sabe, isso aqui é poderoso demais. Porque
qual que é o falso fruto da mansidão? Não sofre de sentimento de inferioridade. Se você sofre de sentimento de inferioridade, você não é manso. Amém? Um outro aspecto também extremamente importante é quando nós sofremos de autoestima. Isso não tem a ver com mansidão, é que ele é muito quietinho, é muito manso. Isso não tem nada a ver com mansidão. Não devemos confundir mansidão com relaxo, diante dos assuntos relacionados também com o reino de Deus. Amém? Que inclui a luta pela justiça. Amém? Não vou me envolver nisso não. Eu não quero saber de briga, eu quero saber de paz. Você sabe, querido, que quando você assiste filme de guerra, os comandantes, os mais estrategistas, não são aqueles que vão pelo ímpeto do calor da batalha, são aqueles que tramam, são aqueles que estabelecem ali uma ordem. Quando todos estão afoitos, sem saída, é aquele cara centrado que fala assim, nós vamos fazer isso, nós vamos lutar por esse lado, nós vamos juntar um grupo aqui, o outro grupo aqui, nós vamos fazer assim. Ele não se absteve de ir para a batalha, mas ele foi manso ao ponto de se levantar com bravura para guerrear. Amém? Sabe, querido, nós precisamos também nos levantar contra as coisas que vêm para tentar denigrir o reino de Deus. Sabe, nós precisamos se levantar com justiça, ainda assim sendo manso. Você não precisa xingar ninguém, você não precisa ir para a briga com ninguém, mas você precisa se levantar como uma pessoa mansa, mas se levantar em nome de Jesus. Amém? Sabe qual que é o verdadeiro fruto da mansidão? Manso é capaz de perder uma discussão sem se enfurecer. Você consegue? Fala assim, eu preciso conseguir, pastor. Eu preciso me render. Eu preciso perder uma briga sem me enfurecer. Amém? Porque às vezes nós gostamos de colocar a culpa nas outras pessoas, mas mansidão tem a ver com você ser cheio do Espírito. Essa pessoa me tira a paz, me tira a paciência, mas tem a ver com você. Qual que é a resposta que você vai dar mediante a guerra? Você é aquele soldado doido que pega a arma e sai correndo no meio do campo de batalha? Ou você é o general, o estrategista que espera o momento certo para agir? Sabe, nós precisamos ser mansos. Amém? Manso é aquele capaz de discutir um assunto sem perder a calma. Fala assim, põe a mão na sua cabeça e fala assim, eu preciso ser manso. É difícil, não é? Por isso que eu falo que a verdadeira mansidão, ela vem da onde? Do Espírito. Amém? Manso é aquele capaz de ser livre do espírito de vingança, mesmo diante da provocação. É terrível, não é? A pessoa está te provocando e você fala assim, é? Então tá bom. Você está cuspindo no prato que você está comendo, você vai precisar. Quando você precisar, eu vou espizinhar você. Fala, misericórdia. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque manso é aquele que prefere errar perdendo no lugar de acertar odiando. Ou odiar errando. Manso no grego, como nós falamos, é plautes. Você sabe, com relação aos animais, é um termo que para descrever os animais que haviam sido domesticados, os animais que haviam sido treinados. Também é usado esse termo plautes. Mas com relação às pessoas, era um termo usado para descrever quem era benigno, quem era uma pessoa dócil, de conduta. A mansidão é primeiramente uma atitude interior de submissão e confiança em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, ser cheios e ser... Pastor, mas eu não consigo. Não dá, pastor. Ser manso não dá, é complicado. Eu sei que é complicado, é muito difícil. Pela força própria você nunca vai conseguir, mas guiado pelo Espírito você consegue. Amém? Quantas experiências você não já teve de ser direcionado pelo Espírito de Deus e não fez uma besteira? Continua assim, que você vai ver, continua sendo cheio do Espírito, que o Senhor vai te dando livramento de todas essas enrascadas que o diabo tenta lançar sobre você. Você crê nisso?
Amém? E qual que é o fruto podre da carne? Que vai contra a mansidão. Fala assim, misericórdia. Sabe, querido, existe o fruto podre que vai contra a mansidão. O fruto oposto da mansidão é orgulho. Fala assim comigo, orgulho. Orgulho é um inimigo tão poderoso da carne. Como assim, pastor? Mansidão? Uma pessoa mansa. O contrário é orgulho. Sim, é o orgulho. Você sabe, querido, são pessoas que não são abertas para o ensino e que gostam de discutir as coisas. Ao contrário do manso, são aqueles que são turbulentos. Qualquer coisa tira eles do sério. Qualquer coisa vira um motivo de discussão. E se a razão dele for colocada à posta, meu Deus do céu. Se o que ele disse for contrariado, já era. Fala misericórdia. Sabe, em todos os aspectos. Sabe, em todas as épocas era muito valorizado o quê? Aquele que bate quando apanha, sabe, um exemplo, quando você era criança, você já recebeu essa direção dos seus pais? Se você apanhar em casa, ou se você apanhar na rua, apanha em casa. É assim ou não é? Quem já recebeu essa direção aí, levanta a mão. Se você apanhar na rua, apanha em casa. Mas eu não vou pedir para você levantar a mão. Quem já deu essa direção para os seus filhos? Sabe, querido, isso, sabe, essa questão, essa valorização alimenta os desentendimentos, os homicídios e as guerras. Nós só decidimos lutar, nós só decidimos brigar quando achamos que podemos derrotar o inimigo. É assim ou não é? Quantos não já correram de uma briga? Porque sabia que não dava conta? Aí os homens falam assim, eu nunca corri de uma briga. Levavam uma surra de doido, mas não corri. Perdia, mas falava, pelo menos eu não corri. É assim ou não é? Sabe, querido, esse é um fruto podre da carne. Só os bravos vencem, só os bravos brigam. É assim ou não é? Só os bravos morrem brigando. Por isso, a verdadeira bravura é a mansidão. Fala assim comigo, a verdadeira bravura é a mansidão. Sabe, o verdadeiro bravo é manso. Por que o verdadeiro bravo é manso? A mansidão é a verdadeira superioridade. Se você constantemente diz para a rosa, cresça, floresça, porque eu sou o jardineiro. Você precisa florescer. Você não está sendo um bom jardineiro, porque um bom jardineiro, ele vai cercar a rosa, ele vai adubar a rosa, ele vai regar a rosa, e no tempo certo a rosa vai florescer. Amém? Se constantemente você vive enfurecido, você está sendo inferior, você não está sendo quem Deus chamou você para ser. Amém? Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque todas as vezes que eu sou dominado pela raiva, ou quando reajo de acordo com o que me dizem ou o que me fazem, eu sou inferior. Quando eu sou manso, eu sou superior. Quando eu reajo, eu sou inferior. Amém? Quando perante os seus acusadores, Jesus ele respondeu com mansidão. Jesus não lhe ferveu o sangue, sabe, não chamou os anjos para resolver ali a parada. Jesus ele se manteve manso. Você sabe, querido, olha o que diz em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus 5, 5. Jesus era um homem manso. E olha o que ele diz lá em Mateus 5, 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Lembra que quando eu falei para você, manso é o quê? Plautes. Manso significa plautes. Sabe, é um estado de espírito diante de Deus,
e uma disposição de mente diante das pessoas. Quando você é manso, você herda a terra. Você já viu alguém tímido, envergonhado, conquistando alguma coisa? Não tem como. Você já viu alguém amedrontado, com baixa estima, conquistando alguma coisa? Não tem como. E por que Jesus disse que os mansos, então manso não tem nada a ver com baixa estima, manso não tem nada a ver com você ser envergonhado, manso não tem nada a ver com você ser tímido. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Jesus, ele era manso. Amém? Nós precisamos ser mansos, mas a mansidão que precisa ser gerada em nós é através do fruto do Espírito. Amém? Mansidão é um dos caráteres de Cristo que precisa também ser expresso em mim, em você. Amém? Sabe? E o terceiro fruto, para a gente finalizar, é o fruto do autocontrole. Aleluia. Amém? Fala assim comigo, autocontrole. Você sabe, muitas das vezes a nossa língua está assim, né? Em chamas. Não posso sofrer sozinho. Você vai ter que sofrer comigo. Eu falei para você que eu ia guardar o melhor para o final. Sabe, ter domínio próprio significa controlar a si mesmo. Fala assim, controlar a mim mesmo. É possível controlar, pastor, essa pessoa tão fora de si quanto eu? Sim, é possível. O Espírito Santo, ele é possível controlar você. Amém. Se você não deixar, já era. A Bíblia, ela é muito clara ao advertir que o domínio próprio, ele deve ser uma das virtudes, das características na vida dos seguidores de Cristo. Amém? Um seguidor de Cristo, aquele que expressa Cristo, precisa ter domínio próprio. E esse também é um dos frutos do Espírito. A Bíblia nos mostra que dominar inclinações carnais é algo fundamental ao crente que foi regenerado. Quantos aqui foram regenerados? Nós precisamos dominar as inclinações carnais. Amém? Sabe, vou te dar um ouro aqui, querido. Há muitas formas de uma pessoa ser descontrolada, é ou não é? Não existe muitas formas para uma pessoa ser descontrolada? Mas a palavra de Deus diz que todas elas são reprovadas. Ai, não aguento, meu marido é... Ai, meu marido que me tira do controle, me tira do sério, dá vontade de desistir de tudo. Existem muitas formas de você ser descontrolado? Sim, mas a Bíblia reprova ela. Minha esposa não me honra. Eu não sou o homem que... Existem muitas formas de você se descontrolar, mas a Bíblia reprova todas elas. Por isso que fala de autocontrole. Amém? Existem muitas formas da pessoa se descontrolar. Ai, meus filhos, não sei o que eu faço. Existem muitas formas, mas a Bíblia, ela reprova todas elas. O valor do autocontrole fica muito bem expresso nas palavras do rei Salomão, quando ele escreve dizendo, sabe, esse aqui é um versículo, querido, poderoso para você colocar pendurado no lugar mais visível da sua casa. Provérbios 16, 32. Olha o que Salomão diz: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Às vezes a gente quer fazer tudo, resolver tudo, mas não temos controle de nós mesmos. É aquela questão dos 5 minutos. Ai, pastor, quando me dá uns 5 minutos... Quando me dá uns 5 minutos, eu não quero saber de mais nada. Eu me perco, fico cego. A Bíblia reprova todo esse descontrole. Isso pode fazer com que você perca o reino. Isso pode fazer com que você perca a oportunidade de ser abençoado. E isso faz com que você perca a oportunidade de glorificar a Deus naquele momento mais difícil da sua vida. Isso faz você perder a oportunidade de expressar Cristo naquele momento mais difícil que você estava passando. Por isso que é fundamental o autocontrole. É melhor você se controlar do que conquistar uma cidade inteira. Amém? Autocontrole. Jesus era uma pessoa de fato, um homem controlado, um homem com autocontrole, era ou não era?
ele possuía um poder interior, querido, e um propósito interno que o capacitavam a cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Amém? Então, o autocontrole, ele é fundamental. Fala assim comigo, fundamental. Autocontrole é um dos frutos do Espírito. Pastor, mas tem sido tão difícil esses dias. Sabe, nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos expressar Cristo. Só precisamos ser cheios. A transformação, ela sempre acontece de dentro para fora. Sabe, qual que é o falso fruto do autocontrole? Autocontrole não é a renúncia das nossas personalidades únicas. Amém? Eu preciso renunciar, eu falo com sotaque, eu preciso perder meu sotaque. Porque isso aqui é chato demais, meu sotaque. Desse jeito que eu ando, não dá. Eu preciso andar de uma forma diferente, eu ando assim, mas eu preciso andar assim. Não sei, sabe? Autocontrole não é você perder, renunciar às suas personalidades únicas. Existem coisas que faz parte de você, o seu jeito de andar, o seu gosto de cabelo, o seu jeito de se vestir, a sua forma de falar, amém? São peculiaridades suas, amém? Sabe, autocontrole não é uma escravidão legalista, em que nossa vida se limita a regras, amém? Sabe, nós precisamos entender que autocontrole não é uma lista de regras, como eu dei o exemplo aqui das crianças, que às vezes nós damos uma ordem, mas elas por dentro estão descumprindo a ordem, mas por fora estão fazendo, mas por dentro está descumprindo. Sabe, autocontrole não é você se perder de quem você é, amém? Para mim ter um autocontrole eu preciso ser igual o pastor, então eu vou comprar um terno, eu vou comprar um óculos de armação preta, eu vou comprar uma bota de cowboy, porque eu preciso ser igual a ele, amém, aleluia. Sabe, isso não é autocontrole, autocontrole não é escravidão, não é legalismo, amém. Autocontrole é você ser guiado pelo Espírito e estar aberto para coisas novas. Não é o domínio da nossa vida através de nossos próprios esforços, amém, ou da nossa própria vontade. Não, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu tenho autocontrole, quando eu quiser eu renuncio, eu paro, eu acabo com tudo isso. Sabe, querido, por muitas vezes você até consegue, mas aonde está a glória de Deus nisso? Aonde está a glória de Deus nisso? Sabe, qual que é o verdadeiro fruto do autocontrole? Na Bíblia, a ideia do domínio próprio é expressa pela palavra encrateia. Amém? Qual que é a primeira palavra que nós falamos? Quem lembra? Pistes. Pistes significa o quê? Fé ou fidelidade. Qual que é a segunda palavra que nós falamos? Plautes, que significa o quê? Mansidão. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre encrateia, que significa autocontrole. Sabe, essa palavra também pode ser traduzida como temperança e indica o poder de conter-se a si mesmo. Amém? Então ter temperança e domínio próprio é essencialmente o quê? A mesma coisa. Eu preciso ser temperante, eu preciso ter domínio próprio, é a mesma coisa. Em outras palavras, ser temperante e moderado é possuir autocontrole. Amém? E isso você só consegue no Espírito. Essa mesma palavra grega é aplicada nos textos bíblicos para falar do domínio sobre os desejos sexuais. O apóstolo Paulo emprega isso para falar dessas práticas sexuais, sobre os desejos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, Paulo usa esse termo, encrateia. Nesse versículo, olha lá, mas se não conseguem controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejos. Amém? Paulo usa controlar-se, e quando ele usa, no grego original está escrito encrateia, que significa o quê? Ter temperança, poder de conter a si mesmo.
Um outro aspecto também que ele usa, ele fala também sobre a disciplina do atleta com o seu próprio corpo. Olha o que ele diz lá, passa aí, 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Então Paulo usa esse termo, encrateia, para mostrar com relação ao desejo carnal e também com relação ao desejo, a disciplina de um atleta com seu próprio corpo. Então eu preciso ter poder de conter a mim mesmo, mas esse poder de conter a mim mesmo é só no Espírito que eu consigo. Amém? Este fruto do autocontrole refere-se claramente ao controle, negação, a disciplina da vida do nosso ego. Quem treina aqui sabe como é que é. Tem dias que é difícil, é ou não é? Você que às vezes dá um treino, vai fazer uma caminhada, tá naquele dia de, sabe, aquele friozinho maravilhoso, com aquele ventinho, e é um dia que você pensa assim, eu já fui caminhar ontem, hoje eu não vou não. É assim ou não é? Já fui dar um treino ontem, hoje eu não vou não, vou dar folga para o meu corpo. Mas na realidade, quando o apóstolo Paulo fala sobre ter domínio e poder sobre si mesmo, ele fala daquela questão que muitos usam o termo na academia, você ir mesmo sem vontade, ir na força do ódio, e na pegada, fala assim, não, mesmo cansado, mesmo com dor, eu vou levantar, mesmo cansado com dor, eu vou lá e vou fazer, vou continuar. Amém? Sabe, nós precisamos, porque essa palavra encrateia traz consigo negação, disciplina, controle do nosso ego, disciplina do nosso ego. A vida do ego, controlada pelo Espírito, é o único caminho para a verdadeira liberdade. Amém? Sabe, algumas pessoas confundem a mansidão com o domínio próprio, mas na verdade a mansidão e o domínio próprio são qualidades diferentes. Embora elas estejam ainda todas relacionadas, todos os frutos são relacionados, mas são qualidades totalmente diferentes. Mansidão diz respeito ao relacionamento de uma pessoa com o próximo, amém? Enquanto domínio próprio trata da relação de que uma pessoa tem consigo mesma. Está entendendo? Amém? Então, mansidão tem a ver a respeito com o relacionamento que eu tenho com o próximo, mas autocontrole é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Eu preciso ter autocontrole. Mas é claro que a falta do autocontrole também vai prejudicar no relacionamento com o próximo. Amém? Assim como a falta de amor também vai prejudicar com o relacionamento ao próximo. Bondade, paz, alegria, sabe, paciência. Se faltar isso, vai prejudicar também o relacionamento com o próximo. Amém? Apesar dessa virtude ser diretamente oposta aos vícios da natureza humana listados pelo apóstolo Paulo antes, em Gálatas 5, Paulo lista lá como imoralidade, impureza, lascívia e muitos outros. Sabe, o conceito do verdadeiro domínio próprio vai ainda mais além disso. Não é só simplesmente dominar sobre o corpo, mas isso quer dizer que uma pessoa que exerce essa qualidade possui seus pensamentos e atitudes submissas e obedientes ao Senhor. Amém? Então não é só simplesmente uma questão de ter domínio sobre o corpo, mas também você controlar os seus pensamentos, levar seus pensamentos cativos a Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 5, ele diz assim, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Amém? Diz assim no versículo 4, as armas com as quais lutamos
não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Autocontrole não é só simplesmente dominar sobre o seu corpo, mas também levar cativo todos os seus pensamentos. Amém? Você crê nisso, querido? Aleluia. Sabe, e qual que é o fruto podre da carne? O que se opõe ao autocontrole? É simplesmente a carne. Sabe, são as funções da alma separadas do controle de Deus. Pessoas que são leais a si próprias. Sabe, um exemplo muito claro disso é de Sansão. Sansão era alguém que possuía a força de Deus. Sansão foi escolhido por Deus. Sansão tinha tudo que precisava para glorificar e exaltar o nome de Deus. Mas Sansão pegava tudo aquilo que Deus deu para ele e fazia exibicionismos. E você sabe que Sansão ele vivia uma vida totalmente obstinada. Sansão fazia aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Deus falava para Sansão ir para um canto, ele ia para outro. Deus falava para Sansão se relacionar com pessoas, ele se relacionava com outras. Deus falava para Sansão não fazer isso, ele ia lá e fazia. Sansão tinha a força de Deus, tinha sabedoria, porque ele foi levantado para ser juiz do povo, mas não fez. O final de tudo isso, o final de uma vida obstinada é sempre derrota e desespero. Você conhece a história e sabe qual que é o fim de Sansão. Sansão ele foi intitulado como um escolhido fracassado. Tinha tudo para dar certo, mas pela sua vida obstinada, por não ter um autocontrole, acabou vivendo em desespero, acabou vivendo em derrota. Fala assim, misericórdia. Você sabe, querido, isso muitas das vezes acontece conosco. Achamos que podemos fazer tudo que podemos, mas saiba de uma coisa, a força que Sansão tinha foi Deus quem deu. A posição que Sansão tinha foi Deus quem deu. O chamado também foi Deus. Sansão tinha nome por causa do Senhor. Hoje, a força que você tem, muitas das vezes você acha que é a força que você está conquistando as coisas por seu esforço próprio, essa força foi Deus quem te deu. O fôlego de vida para você respirar foi Deus quem te deu. Sabe, esse emprego que você tem, não, eu conquistei, eu mereci. A faculdade que você tem foi Deus quem te deu. Tudo é permissão do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Quando você vive uma vida totalmente obstinada, achando que tudo isso que você tem, usa como exibicionismo, isso é o fruto podre da carne. Eu creio que ninguém aqui é assim, mas eu preciso falar isso. Para caso um dia você venha a ser, você entenda. Sabe, assim como as virtudes do Espírito são diretamente ligadas e relacionadas umas com as outras, assim também os vícios da carne são ligados. Não tem como você ser falho num ponto e dizer, não, eu só sou falho nisso, e se apoia nisso. Uma coisa interessante que você precisa aprender com as falhas, amém? E não se apoiar nelas. Tem muitas pessoas que usam os erros para se apoiar. Eu sou assim mesmo, não tem como eu mudar. Usa os erros, usa as falhas para se apoiarem. Mas existem aqueles que pegam as falhas e aprendem, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais por esse caminho. Amém? Sabe, nós precisamos aprender a ter o autocontrole. Somente o Espírito Santo pode nos libertar da escravidão da carne e introduzir em nós, na liberdade e plenitude do caráter de Cristo. Amém? Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Nós precisamos ter autocontrole, e autocontrole eu só tenho andando no Espírito. Amém? Não adianta você tentar ler livro de autoajuda, isso vai ser uma dipirona para tratar um câncer. Pode ser que alivie a dor ali na hora, mas daqui a pouco perde. Então eu vou desestressar, porque eu estou muito estressado, eu vou fazer alguma coisa. Saiba, o máximo que você vai fazer é esgotar a energia.
depois que a energia retomar, o problema volta de novo. A ansiedade, sabe? A baixa autoestima. Se você tenta resolver tudo isso com a força da sua mão, você pode tentar aliviar por alguns momentos a dor, os problemas, as dificuldades, mas só em Cristo, só andando no Espírito você consegue vencer todas essas barreiras, vencer a carne, vencer a escravidão da carne. Sabe, a palavra de Deus nos diz que um homem que não tem domínio próprio é tão vulnerável quanto uma cidade derrubada que não tem muros. Provérbios capítulo 25, 28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Às vezes nós gostamos de colocar a culpa em muitas pessoas pelos erros e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós gostamos de colocar a culpa nas pessoas porque nós estamos tão irritados e perdemos tanto a paciência. Mas na realidade, uma pessoa que não tem autocontrole, ela é como uma cidade com seus muros derrubados. Às vezes você acha que o seu inimigo são as pessoas que te fazem perder a paciência, mas na realidade, os seus muros estão derrubados. Os inimigos entram e atacam. Satanás entra, ataca a sua casa e você acha que é a sua esposa que está brava com você. Satanás entra, destrói a sua casa e você acha que é o seu marido que está bravo com você. Na realidade, os muros estão derrubados. Nós precisamos dos frutos do Espírito para que possamos ter mansidão, para que possamos ter autocontrole. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que possamos ser fiéis, confiáveis. É só em Deus que eu consigo erguer os muros da minha cidade. Mas não são muros para me fechar no meu mundo, não, são muros para te proteger dos inimigos. Amém? Sabe, é tão importante isso, querido, que eu volto a afirmar para você, o domínio próprio é uma qualidade indispensável a todo cristão e se estende a todos os aspectos da nossa vida. Se você vive uma vida controlada pela carne, você vai se dar mal em todas as vezes. Sabe, querido, experiência própria. Não vá por esse caminho, porque é um caminho de morte. Sabe, mas conforme nós vimos acima, domínio próprio é uma das virtudes do Espírito. Amém? E essas virtudes não podem ser geradas por nós mesmos. Elas só podem ser geradas através do próprio Espírito Santo em nós. Amém? Essas qualidades são de Cristo e eu preciso de Cristo em mim. Essas qualidades são de Jesus e eu preciso dele em mim. Esses frutos são do Espírito, e para mim ter essas qualidades do Espírito, eu preciso ter o Espírito em mim. E para mim ter o Espírito, eu preciso ser cheio, eu preciso me abrir, eu preciso declarar: Senhor, eu quero esses frutos na minha vida, eu quero ser cheio. E para mim ser cheio, eu preciso orar em línguas. Para mim ser cheio, eu preciso andar no Espírito e viver de acordo com a vontade do Pai. Amém? Não tem como você gerar esses frutos de acordo com as suas habilidades naturais. Amém? Não vá por esse caminho, é perca de tempo. É construir uma casa de palha, é construir obras de feno, de madeira. O Senhor quer levar você a construir a sua vida com obras de ouro. E quando o Senhor for julgar você, passar você pelo fogo, as suas obras permanecerão. Sabe, que a sua casa seja obras de ouro. Sabe, que os seus bens também sejam conquistados através de obras de ouro. Que você não seja julgado, sabe, e condenado por coisas que você tem erguido na sua vida de palha e feno. Que o autocontrole, os frutos do Espírito possam estar em nós. Amém? E eu quero concluir dizendo: a única maneira, querido, de alguém ter verdadeiramente domínio próprio é vivendo e sendo guiado pelo Espírito Santo. Esse é o único conselho que eu posso te dar. Não tem 7 passos, não tem um livro para me te dar. A única forma de você ter esses frutos do Espírito é sendo guiado pelo Espírito, é sendo cheio, é abrindo o seu coração e falando: Senhor, enche-me, enche-me. O Espírito Santo não é para os bonzinhos.
Se você acha que você é bonzinho, que você não tem problema nenhum, então fique tranquilo. O Espírito de Deus não é para você. O Espírito de Deus é para quem precisa ser regenerado. O Espírito de Deus é para quem está incompleto. O Espírito de Deus é para quem tem um vazio dentro e precisa ser completado. Se você já está cheio, já está completo de tudo, de habilidades, de obras da sua carne, amém. O Espírito Santo não é para você. O Espírito Santo é para quem está vazio, para que você possa transbordar e expressar Cristo. Aleluia. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos também capacitados por Ele a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de constante satisfação. Amém. Portanto, somente através do domínio do Espírito é que podemos agir de maneira sensata e viver uma vida moderada. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Sabe, querido, você quer ser cheio do Espírito? Você quer ter os frutos do Espírito em você? Você quer ser guiado pelo Espírito? Você quer ter esses frutos expressos no seu dia a dia? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, esse é o momento de você ser cheio do Espírito, orar em línguas. Ande no Espírito e seja guiado por Ele em nome de Jesus. Aleluia.